O canabidiol não é mais substância proibida e sim controlada. Canabidiol é uma das 470 substâncias presentes na cannabis sativa, planta popularmente conhecida como maconha. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o canabidiol por si só não tem efeitos psicotrópicos, nem provoca dependência. A agência reconhece os efeitos terapêuticos depois de muita resistência e embates na justiça. O uso do canabidiol é tema do AL Debate. Os nossos convidados são a doutora Cláudia Nakano, advogada especializada em Direito da Saúde, doutor Paulo Nakano, que é médico neurologista, Dr. Lécio Figueira, também médico neurologista, e o jornalista Paulo Rana, que vai contribuir com esse debate, vai trazer histórias de família. Muito bem-vindos. Dr. Lécio, vamos começar a história do começo. O senhor falava antes da gravação sobre os Estados Unidos, os primeiros pacientes no Brasil. Para quem não sabe, o que vem a ser o canabidiol e os efeitos que ele pode ter, que parecem são muito diferentes da maconha. Não é sobre maconha que vamos falar hoje no programa, né? Canabidiol é bem diferente? É bem diferente. Não é maconha a conversa é canabidiol, é os aspectos terapêuticos dessas substâncias. Existem várias substâncias ativas na maconha, isso pode ser isolado e pode ser usado, e a medicina tenta e já mostrou em vários momentos da humanidade que isso tem algum papel. Os chineses, em 2700 a.C., já usavam a maconha para tratamento médico, com fins médicos. Isso foi sendo usado e foi conhecido a partir de 1800, a medicina avançou. E o que a gente vai falar hoje é sobre canabidiol na epilepsia, principalmente. Acho que é talvez o maior enfoque do que a gente pode falar hoje, tem sido mais debatido. E por todas as brigas judiciais que aconteceram. Sim. E a substância é uma substância interessante, a gente pode ir falando durante isso, apesar de todos os tabus e todas as coisas envolvidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco também da história profissional de pacientes. Eu tenho que lembrar aqui, o Dr. Lécio é médico especialista em neurologia clínica, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também neurologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Está trazendo essa contribuição sobre esse contato, inclusive, e o conhecimento que tem os pacientes, os pais, né, pessoas envolvidas, doutor. Ainda há muito preconceito a ser... Existe muito preconceito. A primeira coisa é que fala maconha é uma substância proibida, é uma droga. É sabido na medicina que a maconha é deletéria para a saúde. Essa história de que ela é tão benigna assim, tem quadros psiquiátricos associados ao uso crônico da maconha. Então, o que acontece, pelo menos principalmente em epilepsia, nos Estados Unidos teve uma criança, chama Charlotte, se vocês forem pesquisar, os pais dessa menina deram a maconha para ela, o extrato da maconha, que isso nos Estados Unidos era mais fácil naquela época no Colorado, e foi uma resposta muito dramática das crises. Essa menina melhorou muito. E aí começou toda uma briga judicial nos Estados Unidos para que fosse liberado o uso da maconha medicinal, no caso do canabidiol, e hoje em dia 21 estados e o Distrito da Colômbia nos Estados Unidos permitem o uso do canabidiol para epilepsia. Acho que o primeiro ponto, assim, e isso foi acontecendo, e aí no Brasil também começou essa procura por alguns pais de que isso fosse usado em algumas, principalmente crianças. O caso emblemático do Brasil, essa criança chama Anne, também isso foi mostrado na imprensa, a mãe chegou a entrar judicialmente porque a Anvisa barrou formalmente a importação do canabidiol para essa criança, que já tinha usado o canabidiol trazido pela mãe de forma ilegal, ela não trouxe de forma legal. Correndo todos os riscos? Com todos os riscos, ela assumiu isso, ela coloca isso em desespero absoluto, ela fez isso e trouxe a substância, e a menina melhorou muito, e quando parou e ela não conseguia importar, a menina voltou a piorar muito, e aí houve toda uma briga judicial que foi colocada na imprensa, até que se desdobrasse até o momento atual, em que o próprio CFM já coloca que existe essa possibilidade terapêutica. A gente pode falar mais à frente, mas o CFM reconhece que em pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento, pode ser feito um que a gente chama de uso compassivo, e essas pessoas podem, principalmente o CFM coloca crianças e adolescentes, que é onde tem mais evidência, pudessem usar a substância. E, por fim, agora a Anvisa reconhece, como você colocou na abertura, de que é possível ser usado um medicamento controlado, com um uso bem restrito, mas para ser usado de forma terapêutica. E muita coisa vai ter que andar ainda, a gente pode conversar isso durante o programa, do que é, na verdade, o que a gente tem de evidência para ser usado. Também tem que se tomar muito cuidado. Isso não é uma coisa que é para ser usado para todos os pacientes, isso é uma
Isso é provavelmente uma opção terapêutica interessante para casos muito específicos. Sim. Provavelmente para casos específicos, depois a gente pode ir falando sobre isso. Doutora Cláudia, muito bem-vinda. Eu queria saber da contribuição dos advogados, do direito nessa matéria, que é muito controversa, como disse o médico, doutor, mas eu queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência e como isso pode ter chegado no Brasil, até deixando os preconceitos de lado. Porque quando se fala em maconha, se mexe com, né, com o interior das pessoas, com o lado mais primitivo de alguns, eu diria. A contribuição dos advogados e a sua em especial. Na verdade, o advogado da saúde, ele sempre vai de acordo com a prescrição e com o laudo médico. Então, se há um laudo médico indicando que o tratamento é benéfico para o paciente, o advogado tem o dever de entrar com pedido judicial e conseguir aquele pleito. Este é o dever do advogado. E os juízes, eles recebem a nossa petição inicial, que é a peça principal do processo, com aquela prescrição médica indicando o tratamento e vai julgar se aquele paciente deve ou não receber determinado tratamento. Isso acontece com a substância canabidiol. Então, era uma substância que estava, sim, no rol das substâncias proibidas, aí foi feito, na verdade, saiu da substância proibida para uma substância controlada na lista da portaria 34498, onde hoje é uma substância controlada, precisa de uma prescrição controlada, como disse o doutor. Sim. E, havendo esta indicação médica, o advogado, ele deve promover esta demanda com o intuito que esse medicamento chegue até o paciente. Não importa se o medicamento ele é importado, se ele está sendo comercializado no Brasil, qual é o tratamento? Havendo indicação, este é o principal ponto onde o advogado ele vai trabalhar. Sim, perfeitamente. Paulo, primeiro Paulo Nakano, depois Paulo Hanna. Doutor Paulo, sobre a postura dos médicos, inclusive na indicação. Eu vou até lhe provocar, porque quando falam de remédios, se fala da pesquisa, da ciência, que demanda muito tempo. Muitas vezes a proibição vem bem antes, porque se fala, mas foi pouco pesquisado, então não se pode liberar, não se sabe o resultado, se pode ser controverso. Mas havia primeiro a resistência por se tratar de medicamento, e depois se falou em complemento alimentar. Parece que em alguns estados, nos Estados Unidos, ele é vendido como complemento alimentar. Isso é uma maneira de tentar trazê-lo com mais facilidade para outras praças, para outros países, no caso o Brasil. Por que dessa controvérsia? É medicamento ou é complemento alimentar? Bom, agradeço primeiramente o convite. Bem-vindo. Eu gostaria de falar que, sabendo que, na verdade, não é considerado um complemento alimentar, e sim um medicamento. É medicamento. Medicamento. O que acontece é, como da planta onde é extraído esse composto, por ser uma droga ilícita em boa parte dos países, isso acaba sendo recebido por pais, por pacientes em si, de uma maneira muito mais difícil, um bloqueio maior para conseguir passar que determinada substância, determinado composto, que gira em torno de 3 a 12% apenas do medicamento in natura, sim, da planta in natura, que é o alvo alvo de ser um medicamento com, sim, fins terapêuticos, né? Sim. E até importante, puxando um gancho dessa questão dos estudos, dos trabalhos, para um determinado medicamento chegar numa farmácia para ser vendido como medicamento, ele passa por fases. Isso até citado no próprio documento do Conselho Federal de Medicina. Ele passa pela fase 1, onde pacientes recebem o medicamento para saber sobre efeitos adversos. Sim. Ele passa por uma fase número 2, onde determinados pacientes que têm a doença recebem determinado medicamento, e na nossa fase atual aqui no Brasil, falando do canabidiol, está na fase 3, que é onde vemos o risco e o benefício do medicamento. Como o Dr. Lécio falou, nós sabemos que pacientes receberam e remitiram, chegaram a diminuir 50%,
30% das crises em 6 meses até 1 ano. Isso é um resultado fantástico. Fantástico, porque falamos aqui de pacientes que são refratários, são, por exemplo, no caso aqui em pauta principalmente, epilepsias da infância e adolescência, que são refratárias ao medicamento. Sim. Então, o que nós, especialistas, estamos mais acostumados a lidar com essa doença, a gente sabe que são crises repetidas, por vezes mais de 5, mais de 3, 6 crises por dia. São várias crises e o pior, além disso, é que as crises podem ainda vir associadas, em alguns casos, com atraso, com retardo mental. Então, tudo isso, a gente, colocando na balança do risco-benefício, até o momento falamos em benefício. Sim. E o tempo vai dizer para a gente referente aos efeitos adversos. Paulo Hanna, por falar em tempo, quem tem esse tempo de espera, vamos trazer a questão de família, e que eu queria que você falasse um pouco do exemplo, e mais do que isso, do acesso. O pai, a mãe vão procurar o melhor, o maior conforto, né, para o seu filho, e eu queria que você falasse qualidade de vida, eu acho que a palavra-chave é essa. Na verdade, o que os pais procuram, todos os pais de crianças que têm problemas, no meu caso, meu filho é o Matheus, ele tem 13 anos, nasceu com 6 meses e a paralisia veio disso. A paralisia cerebral dele é grave, mas ele é uma criança que não tem atividades, ele não fala, não anda, mas ele tinha convulsões que foram controladas com outro tipo de remédio, que se não me engano, ácido valproico, se não me engano, esse é o nome. Mas esses remédios, Jorge, eles causam muito efeito colateral nas crianças. Meu filho, por exemplo, eu não sei se isso é um caso normal, se é comum, mas meu filho tem muito mais pelos no corpo do que eu. Meu filho tem as gengivas bem maiores, mais grossas do que do irmão, por exemplo. Então, a minha neurologista diz que pode ser em função disso. E a esperança, para quem tem um filho nessa situação, é a palavra da ordem, é a palavra que a gente mais gosta de ouvir. Quando surge um remédio que possa trazer algum benefício para o teu filho, é teu filho, né? A gente se enche de esperança, vai procurar, corre atrás, e aí a gente toma aquele banho de água fria, porque a gente tem que ter o pé no chão, né? Sim. Porque o cérebro manda a gente botar o pé no chão, apesar do coração, falar, pô, é agora que ele vai melhorar. Não. Eu até quero alertar os pais que nos ouvem, que estão nessa mesma situação, que a coisa tem que ser pensada, não é para colocar qualquer substância no seu filho, porque assim como a célula-tronco, que hoje a gente vê, não é o caso da discussão, mas a gente vê casos de crianças que saem daqui porque o pai faz vaquinhas, junta um dinheiro e vai para a China tomar célula-tronco. O cara pode estar colocando uma célula cancerígena no filho dele, entendeu? Então, a gente tem que ter muita parcimônia nessa história de remédios novos e a gente já ouviu também de médicos, e já foi dito aqui também, que o canabidiol não é para todo mundo, pode não ser para o meu filho também. Aliás, Paulo... Que tem poucas convulsões, que são controladas. Mas o fato, só para completar, o fato dele poder ter menos efeitos colaterais, para mim, seria fantástico. No caso do Matheus, ele se dá bem com os medicamentos, ele não tem mais convulsões? Não, graças a Deus está tudo controlado. Pois é, então ele não seria a indicação do canabidiol, porque ele só seria indicado para quem reage mal aos medicamentos que já estão, é isso? Seria o caso dele? Não, eu não sei se a gente vai tentar, o neurologista dele quer tentar, é o que eu disse, com calma, com tranquilidade, com parcimônia, para que a gente tenha um resultado bom e constante, né? Sim. Não é só de repente ele melhorar no começo e depois ele perfeitamente. Tá. Então eu prefiro que a coisa seja com base, tranquila, para que ela seja constante e que dê frutos
Sim. maiores e melhores no futuro. Né? Doutor Léo, só para fechar esse bloco rapidamente, no caso de quem tem reações adversas aos medicamentos, aí seria o canabidiol e preferencialmente o canabidiol, até pelos resultados planetários, digamos assim, em outros países que têm dado. Ou não? Acho que não. A gente tem que Existem pôr o pé no outros chão. medicamentos na Eu fila? acho que uma coisa que o Paulo colocou, que eu achei bem interessante, eu uso isso muito como exemplo nos meus pacientes, justamente isso, dessa vontade de querer ajudar e do desespero da busca do novo e de uma solução diferente para o que não está funcionando agora. De que as células-tronco foram muito divulgadas por um período razoável como sendo uma grande promessa e se percebe que a coisa não andou na velocidade como se imaginava antes. E a mesma coisa pode acontecer com o canabidiol e eu acredito que provavelmente vai acontecer com o canabidiol, de que ele possa ter o seu papel, mas não vai ser essa panaceia toda. Acho assim, alguns casos em que são refratários ao tratamento atual, que estão tendo muita crise, muito prejuízo, que foi exaustivamente utilizado o que se existe de medicamento disponível para o tratamento da epilepsia, podem ser candidatos, sim. Tem algumas doenças específicas em que isso parece ser melhor. Tem alguns trabalhos que já estão começando a apontar a evidência de qual perfil de paciente vai responder e qual perfil não vai responder. E acho que uma coisa importante até de suscitar essa discussão, existem alguns medicamentos excelentes para o tratamento da epilepsia que não são vendidos no Brasil. Por interesses econômicos, por dificuldades de aprovação a nível de Anvisa. Então, a gente tem um arsenal terapêutico do tratamento no Brasil que é inferior ao que se dispõe na Europa, nos Estados Unidos e até em vários países da América Latina, na Argentina, no Chile. Então, assim, às vezes os pais ficam preocupados em querer acessar uma coisa que é absolutamente controversa, sem embasamento científico. Acho que talvez seja o primeiro momento de colocar, neste momento, a opinião dos grupos especialistas em medicina, em neurologia, em epilepsia, é que não há evidências suficientes para afirmar que existe um papel terapêutico do canabidiol. Nesse momento ele tem que ser estudado. Só um adendo, eu gostaria de estar falando outra coisa, né? Sim. Mas hoje a internet é inimiga de um pai e de uma mãe de uma criança especial. Porque você vai na internet, você vê aquilo tudo, você fala, pô, a solução do meu problema está aqui. Eu vou correndo atrás do médico, ele fala, meu amigo, põe o pé no chão, não é assim. A coisa não funciona do jeito então, que você tem que aprender. Dos dois lados, viu? É inimiga do médico também. Não, a internet é uma coisa sério. que a gente... Pô, a internet é fascinante, mas nesse caso específico, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, no próximo bloco vamos falar mais sobre o perfil dos pacientes e as indicações para o uso do canabidiol. O AL Debate volta em instantes. Estamos de volta no AL Debate e o assunto de hoje, o uso do canabidiol. Eu pergunto à doutora Cláudia sobre a demanda aqui no Brasil. Se justificaria tanta polêmica, seja no tocante à importação ou até implantação de uma fábrica, o comércio. Por que isso ainda causa, digamos assim, atritos, seja no governo, agência da vigilância sanitária? Aliás, diga-se de passagem, antes do começo dessa conversa, fui ao Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, coloca lá, canabidiol, não aparece nenhuma menção. Anvisa, canabidiol, nenhuma. Puxei todas as audiências públicas da agenda da Anvisa 2015 e 2016, nenhuma linha. Ou seja, para o cidadão parece que é difícil entender isso. Eu fui buscar mais informações na agência oficial, a Voz do Brasil, e aí tinha números inclusive que cotejávamos antes do início da gravação do programa. São poucos ainda, né, doutora? Sim, são poucos, né? Nós tivemos 374 pedidos, onde 336 foram aprovados. E os pacientes que não conseguiram a importação junto à Anvisa entraram com ações judiciais pleiteando a importação da substância canabidiol. E muitos pacientes conseguiram por conta da prescrição da indicação médica, porque não basta ter a indicação médica somente da substância canabidiol. Tem que ter também a demonstração que outros tratamentos convencionais foram realizados... Falharam? Sem êxito. Sem êxito. Sim, e para o julgador, para o juiz, isto precisa ficar claro, que o medicamento importado, ele só está sendo solicitado porque outros tratamentos que existem aqui no Brasil não houve um sucesso mais efetivo. Sim.
Então é importante a demonstração. Eu acredito que com a liberação da substância haverá mais demandas judiciais, porque hoje a tendência é que o SUS cubra o tratamento e também os planos de saúde. Mas porque... enquanto não estiver nessa lista, no rol do SUS, ou seja, as pessoas pagam e cada qual vai ter que importar a sua maneira, pagando, digamos, o que acha justo, porque se for para a internet, como disse Paulo Hanna, vai chegar em casa via Sedex. Na verdade, nós temos outros medicamentos importados que os pacientes conseguem a liberação via Poder Judiciário, mesmo que não estejam na lista do SUS e também na lista da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim. Por quê? Por exemplo, no caso dos planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor está acima da lista do rol da ANS. Então, o paciente ele consegue a liberação do tratamento, do medicamento, seja qual for, tendo a indicação médica. E o canabidiol será da mesma forma. O paciente que tem a prescrição, a indicação médica e não conseguir a importação junto à Anvisa, porque é importante nós dizermos ainda que é necessário a autorização da importação. Por quê? Não é só a substância canabidiol. Muitas vezes o medicamento ele vem atrelado a outras substâncias que ainda são proibidas no Brasil. E hoje no Brasil nós não temos a comercialização dessa substância. Nós temos, por exemplo, uma empresa que há um mês fez um pedido do registro, né, aqui no Brasil, apenas. Uma empresa estrangeira, mas por hora nós não temos ainda empresas que produzirão os medicamentos aqui no Brasil. Sim. Doutor Paulo, sobre a questão do preço, esse também não é um impeditivo? O país é um país tido como rico, com muitos bolsões de pobreza, é claro. Mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, se fosse pelo mercado, talvez fosse o caso de se implantar uma empresa, uma fábrica aqui que pudesse produzir localmente, ou ainda a demanda é tão pequena que não justifica e nesse critério teremos que importar durante muitos anos ainda o canabidiol. Na verdade, a pergunta, eu acho que é um pouco mais complexa. A questão da produção aqui, isso gera o que a gente até estava comentando antes do programa. Essa questão da produção aqui, isso precisa de leis que delimitam onde pode, quem pode, como fazer, quem vai fazer. Então, assim, eu acredito que até o momento, no plano terapêutico, do jeito que está descrito até o momento, eu acredito que através de importação da substância ou propriamente dita ou sintetizada. Sim. O princípio ativo. O princípio ativo, aquele determinado que é estudado, que com base científica, esse sim, mas até então importado, para que seja usado para determinados pacientes. E quanto à questão de valores, o que se sabe de valores é que varia até uma variação ampla de R$1.000 a R$3.000. R$1.000 a R$3.000 por mês ou a dose, quanto que... Por mês. Por mês, o tratamento. Então... Isso por si só já é um impeditivo para muita gente. Já é um impeditivo, é isso que quer dizer. Quando a gente fala a respeito de medicamentos em si, quando a gente vai passar determinado medicamento para determinado paciente, é um critério que entra. É aquilo, se o paciente vai ter ou não acesso ao medicamento. Não adianta a gente passar um medicamento para o paciente, ele não conseguir comprar, continuar com sintomas e voltar daqui a 4 ou 6 meses pior do que estava. Sim. Paulo, ainda sobre a questão do tratamento, que é caro, né? E continuado, ou seja, como é manter, ou no caso do seu filho, os medicamentos vêm via SUS, tem farmácia popular, você é entregue em casa, como é o procedimento? Não, no meu caso eu compro os remédios. Você compra os remédios, tá. Eu compro porque o ácido valproico não é caro. Não é caro? Não é caro. E já importei remédio da França, já importei remédio da Alemanha, já combinou remédio, sim, porque há também essas combinações. Porque no começo meu filho realmente tinha muita convulsão. E... séries sucessivas, podia ser, eram muitas por dia? Não, ele não tinha muitas por dia. Ele tinha, digamos, 3, 4 por semana. O que ele tinha muito era aquele... Me fugiu o nome, era o... Espasmo. Esses espasmos é que deixavam a gente assustado. Ele acordava com aquele negócio de eu falei, esse moleque está morrendo aqui, entendeu? Então, isso realmente dá muita preocupação.
Mas o canabidiol em si é uma esperança que a gente não pode descartar. A médica do meu filho diz que no caso dele, não é indicado por conta da pouca incidência das convulsões. Mas eu pergunto já para os doutores, se você me permite. Por favor. Matematicamente falando, eu sei que não tem nada a ver saúde com matemática. Medicina com matemática não... mas se ele serve para uma pessoa que tem 10 convulsões por dia, por que ele não serve para uma pessoa que tem 2 convulsões por mês? Sim. Posso por favor, puxar o gancho? Primeira coisa, assim, o canabidiol foi estudado já em termos médicos. Existem estudos tentando mostrar a eficácia. Não é uma coisa absolutamente, um tentou e porque ele tentou e deu certo, a gente está conversando sobre isso agora. Inclusive em estudos brasileiros. Um dos estudos usados para o embasamento no consenso da Academia Americana de Neurologia, que é uma das grandes referências mundiais, é um estudo brasileiro da década de 80, de 1980, que eles testaram em pacientes brasileiros o extrato de maconha e eles observaram um efeito em pacientes com epilepsia. Só que, para vocês terem ideia, como isso nós não vamos de uma coisa nova, só que isso morreu ao longo desses anos todos e agora a chama reavivou. A Academia Americana juntou toda a evidência médica do que se tem em relação ao uso dos compostos da maconha, que são o canabidiol e o THC. Que o THC, na verdade, é menos utilizado, a gente não está conversando, porque o THC tem um efeito psicotrópico. Ele é que dá aquela coisa euforizante, então é mais complicado. O canabidiol não tem o efeito de dar o barato, digamos assim, Sim. que é a coisa da maconha. Então é só o efeito terapêutico. E qual foi o que se conseguiu ver em termos de revisão da literatura médica de evidência? Serve para tratar em neurologia, agora eu vou falar da minha área, alguns aspectos na esclerose múltipla, espasmos da esclerose múltipla, dor, dificuldade urinária. Isso existe alguma evidência científica de que funcione. E não há evidência baseada na quantidade de estudos que tem dos pacientes para usar em epilepsia, doença de Parkinson, alguns tipos de coreia, distonia. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente está num ponto da medicina em que, assim, existem algumas dicas que esse remédio parece ser útil, entendeu? Mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado com a empolgação. Então, assim, quando é que ele é útil? Assim, tem algumas crianças com algumas síndromes específicas neurológicas, tem uma, chama síndrome de Dravet, talvez eu bote muito fogo nessa subpopulação, porque essas crianças, são essas crianças que talvez vocês tenham comentado, que tem 30, inúmeras crises por dia, dificuldade mental. Algumas dessas crianças já tinham tomado inúmeros remédios, todas as opções terapêuticas, eles pararam de ter crise. E aí que foi o grande boom do canabidiol. Porque em epilepsia, quando você dá o primeiro remédio, 60% dos pacientes controla. Quando você dá o segundo remédio, mais uns 5% controla, você vai para uns 65%. Depois, quando você vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto remédio, você ganha 1%, 2%. Ou seja, inclusive existe um consenso médico de depois de 2 remédios bem testados, um paciente já pode ser dito como refratário, porque a chance do terceiro em diante funcionar é pequena. Esse foi o grande boom do canabidiol. Algumas crianças que tinham testado todos os remédios eram refratárias, elas zeraram as crises. Aí que foi a coisa, opa, nós temos uma coisa diferente. E aí começou a conversa toda e está se andando. O canabidiol só recentemente está sendo comercializado nos Estados Unidos como um comprimido, como pílula, com dose programada. A maior parte das crianças que usam isso, inclusive no Brasil, via Anvisa, importou uma pasta de canabidiol, que é uma coisa oleosa, em que você não sabe exatamente, que é um purificado de canabidiol, mas que não é 100% canabidiol. E traz outras substâncias, inclusive algumas proibidas. Mas isso é seguro, não. Em termos de segurança, assim, não proibidas, é muito pequena a quantidade das outras substâncias. A maior porcentagem, acima de 90%, é canabidiol. Só que o problema é a dosagem. Assim, quanto que dá para a criança? É uma coisa absolutamente empírica. E como se dá essa pasta também é a minha curiosidade. Eu vi alguns vídeos na internet, parece que aplica no nariz. Cada como é que é isso? Foi inventando. Então, não há evidência médica de como usar e qual a dose usar. Esse é que é o problema. Nós estamos falando de uma substância que a gente não sabe se absolutamente funciona, a gente não sabe absolutamente a dose que funciona e o melhor jeito de dar. É um remédio novo que a gente tem nós temos que aprender. E o que eu acho como médico é que, assim, existem algumas evidências de que parece que isso é bem interessante do ponto de vista de
tratamento em alguns subgrupos de pacientes. E isso tem que ser estudado. Eu confesso que como pai, no meu caso, evidentemente que cada caso é um caso, cada criança tem o seu grau de gravidade, e, enfim. Mas no meu caso, o que mais me atrai é a falta de... a quantidade menor de efeito colateral que ele tem. Quem disse isso? A internet. Os trabalhos médicos que foram feitos até o momento em relação ao uso do canabidiol mostraram efeitos colaterais, chegam até 70% dos pacientes referindo a alguns efeitos colaterais. Sonolência excessiva, alteração de memória, físicas e psíquicas. Físicas também. E mentais também, alterações cognitivas, dificuldade de memória, de concentração, dificuldade para andar, o que ele falou que é ataxia, o nome médio dessa dificuldade para andar. Tem inúmeros efeitos colaterais descritos. De humor também, alterações? Alteração de humor, podendo induzir aqui. Com a maconha a gente sabe que é muito comum ter quadro psicótico. Com o canabidiol não parece ser tão frequente assim. Mas a gente não sabe a segurança. Esse é outro ponto importante. A gente não sabe a eficácia, a gente não sabe a segurança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa empolgação do uso. Talvez, eu acredito que em alguns casos em que você já absolutamente explorou tudo que tinha para explorar, é o que o CFM colocou como uso compassivo, um paciente que absolutamente explorou tudo o que sabia que você podia fazer. É um paciente muito grave, continua tendo crise, se adequadamente esclarecido a família, de que a gente não sabe quão eficaz é e nem quão seguro é, mas a gente resolve tentar, que isso pode ser tentado num subgrupo de pacientes. Eu pergunto, doutor Paulo Nakano, sobre isso também, a exigência dos pais, a certa pressão de conhecimento, né? Porque esse conhecimento é difuso, as pessoas vão buscar cada qual nas suas páginas de interesse na internet e acabam trazendo e fazendo pressão sobre o médico e inclusive sobre uma agência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como fica a conciliar, digamos, essa demanda que está colocada e a necessidade de mais testes, de mais resultados? Eu queria saber também se há a negativa de um primeiro teste, como disse o Paulo. Olha, já estou ministrando esse tratamento, mas eu queria testar para ver se melhora com o canabidiol. Como fica? O senhor é capaz de falar assim, não, vamos esperar mais tempo? Será que o pai tem esse tempo, a família tem? O senhor trocaria, se fosse o senhor o médico do meu filho, trocaria o remédio que ele tem hoje pelo canabidiol? Eu acho que a primeira coisa existem os pontos negativos do paciente e familiar buscar a internet. Existe um ponto negativo que são muitas as informações e às vezes é difícil de saber filtrá-las. Mas eu particularmente eu acho que isso tende a ser mais positivo, porque ele chega com maiores dúvidas, com maior esclarecimento na consulta médica e consequentemente sai com maior conhecimento. E respondendo a pergunta referente ao filho, trocaria ou não? Não exatamente meu filho, um paciente. Sim, um paciente em geral. Eu acredito que, na maioria das vezes, quando nós tratamos, principalmente de um medicamento novo, né, a gente sabe que existem regras. E que se ele é novo e que passou a ser dado e indicado, a gente sabe que, é como o doutor Lessa falou, existe, na verdade, a indicação, existem trabalhos feitos acima daquilo. Então, não é simplesmente, olha, o paciente em questão, ele não está melhorando. E aí, vamos passar ou não vamos passar? Vai depender dos critérios, vai depender do que já foi usado. Porque aí também vem a minha insegurança, porque se um remédio está dando certo, o time que está ganhando não se mexe. Sim. Apesar das consequências, mas... Sim. Aí a insegurança dos pais também cresce, porque afinal de contas, para você dar um, você vai ter que tirar o outro. Sem contar a recusa. As pessoas, por que não testar? Por que não testar? Primeiro ponto, assim, o CFM coloca a aprovação no Brasil, a liberação, porque como médico eu tenho que respeitar a legislação que rege a minha carreira. O que está escrito na norma do CFM é como tratamento adjuvante. Então a primeira resposta para a tua pergunta, assim, não é trocar por canabidiol. Neste momento da medicina, o canabidiol está indicado em um paciente que não controlou, então assim, sendo bem pé no chão, eu acho que não é o caso, não seria o caso. Acho que a gente não sabe, você está trocando um efeito colateral por um outro medicamento que tem efeito colateral com um perfil desconhecido, você sabe? E adverso, talvez. De efeitos adversos. E nesse momento a aprovação é para um paciente que está tendo um monte de crise com o tratamento atual para colocar a mais o canabidiol, entendeu? E um detalhe simples também, saber que esse paciente ele vai ser acompanhado. Então, por exemplo, a cada 3 meses vai saber, o médico que o acompanha vai saber como estão as crises,
como que está a evolução do paciente de uma maneira geral. A gente fala em crise, mas sem esquecer das outras alterações que podem vir associadas. Intercorrências, por exemplo. Intercorrências, ou o próprio atraso, retardo mental, que isso acaba ficando bem evidente e fácil facilmente perceptível pelos pais, porque ele acompanha com outras crianças, existem outras crianças que brincam com ele. Então isso é percebido dessa forma, né? Então acredito que a partir daí, no acompanhamento, é que as coisas serão definidas. É o tempo. No próximo bloco vamos falar mais do uso do canabidiol. A L Debate volta em instantes. Estamos de volta no L Debate. O assunto de hoje, o assunto do recém-liberado canabidiol pela Anvisa. E no intervalo do programa falávamos de saúde pública, o impacto. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as perguntas que ficam sobre o médico em termos de impacto, de orçamento. Sabemos aqui na Assembleia Legislativa, onde se vota o orçamento público, 204 bilhões de reais sendo realizados esse ano de 2015, 30% para a educação, um pouquinho mais, 15% para a saúde. Saúde parece que já está sem recurso, muito se fala até na volta da CPMF, mas como é trazer um novo medicamento, ainda não suficientemente testado, e o impacto que isso pode ter sobre as contas públicas e sobre outros tratamentos, sobre outros pacientes. Isso é ponderado para o médico? Esse acho que é um ponto muito importante, muito relevante. Com o médico, você está para resolver um problema individual. Você está na frente do paciente, você está na frente daquela família, aquela família tem uma demanda, e você tenta usar o melhor que você tem em termos de conhecimento científico, técnico, para poder ajudar essas pessoas. E acho que quando a gente fala em tratamento, existem várias opções. Em epilepsia, a gente já tem dificuldade de colocar em prática e de tratar os pacientes da melhor maneira neste momento no Brasil. Por vezes a gente tem falta e tem dificuldade de acesso às medicações que sabidamente são eficazes. Como eu disse, a gente tem limitação de remédios que a gente poderia ter no Brasil e que a gente não tem. Então, dar canabidiol, do ponto de vista do médico, acho que desde que você respeite todos os critérios que existem critérios agora já balizados pelo CFM de quais casos poderiam ser candidatos a isso, o médico poderia dar. Agora o problema, tá bom, eu prescrevo, quem vai pagar a conta? É um custo caro. Será que é justo, eu me pergunto como médico às vezes também, jogar toda essa carga e começar a ter uma grande pressão da família, da imprensa, das redes sociais, de uma pressão cada vez maior, e isso cair em cima do governo em termos de judicialização da medicina. Como é que vai ficar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Como é que fica toda essa história? Qual o impacto que a caneta do médico pode fazer na conta do final da saúde, tirando recurso talvez de outras coisas que a gente sabidamente trariam impacto para a saúde da população e dos pacientes? É uma coisa que deve ser levantada, não? Com a palavra advogado. Vamos lá. Na verdade, o que acontece, né? Muitas vezes a indicação do médico ela é fundamental nesses casos. Então, cada paciente tem o seu tratamento. E isso é determinado pelo médico. Então, são alguns casos. Por isso que eu até disse anteriormente que nós precisamos demonstrar para o Poder Judiciário que o paciente ele já fez vários tratamentos convencionais, tratamentos no Brasil, que não houve um resultado mais efetivo. Então, a necessidade do tratamento preemente, bem como as consequências e os riscos do não tratamento, deve ser demonstrado por meio de laudo médico. Havendo a indicação e o paciente não conseguindo o seu tratamento administrativamente, aí sim o pleito ele é necessário para que aquele paciente tenha uma qualidade de vida e consiga o seu tratamento de modo eficaz. Sim. Doutor Paulo, e essa escolha como fica em termos de um novo medicamento? Geralmente os medicamentos quando entram no mercado entram muito caros, eles precisam pagar anos e anos de pesquisa. Depois, quando há a quebra da patente, e aí ele se torna genérico e outros aparecem com outras apresentações, às vezes mais efetivos, mais eficazes, ele vai até cair em desuso, mas aquele primeiro momento ele é muito caro. Exatamente, concordo. Eu acredito que devemos pensar, quando pensamos friamente, devemos pensar nessas questões mais até burocráticas em si. Mas eu acho que cada paciente, cada pai, cada mãe, eu acho que
isso a gente falou do número de 376 hoje aqui, mas num país onde a comunicação ainda é difícil para determinados pontos do nosso país, a gente tem um número de pessoas que muitas vezes têm mais facilidade para chegar a determinado medicamento, e com isso, esse pequeno número simbólico que a doutora falou, representa muitas vezes um número maior. E o que eu quero dizer com isso? É o que até o Paulo, meu xará aqui, colocou. É o familiar de determinado pai, filho de determinado pai, mãe, que sabe da existência de determinado medicamento, que até o momento não comprovado ainda efeitos colaterais como deve ser. Então eu acredito que nesse momento eu até prefiro individualizar um pouco mais. Sim. E ver cada caso um caso. E não corremos o risco aí, como disse o Paulo Hanna, de pessoas irem buscar tratamentos fora do Brasil. Estão pensando numa economia globalizada, a facilidade hoje de circulação de pessoas e de mercadorias, ou seja, a pessoa vai para a China, vai para os Estados Unidos fazer o teste, já que se recusam a fazer aqui, sejam os médicos, seja a justiça, seja o governo, por que não testar lá no Colorado, nos Estados Unidos, e voltar e ver qual é a reação? Não há esse risco? Depois eu vou perguntar para o Paulo e já vamos pensar numa rodada de considerações finais. Eu acho que isso acaba sendo uma consequência, na verdade, né? Então, mas é por isso que o profissional deve ser procurado. Na verdade, aqui a gente fala até em 3 profissionais que podem prescrever a medicação. E isso, na verdade, vai variar para determinada doença. Mas, enfim, neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras, pelo Conselho Federal de Medicina, sim, atualmente. Então, esse profissional deve ser procurado. E, às vezes, outra opinião deve ser tirada para antes mesmo de sair para outro país e tentar uma aventura para saber se determinado medicamento vai ou não, às cegas, valer a pena. Sim. Paulo, vamos pensar numa rodada de considerações finais? Se você sai mais confortável aqui depois dessa conversa com 2 médicos e uma advogada. Confortável a gente nunca sai, porque a situação nunca é confortável. Nunca, jamais. Mas o que a gente tem que ter consciência é de que a ansiedade dos pais não pode prejudicar o tratamento dos filhos. Isso aí, infelizmente, eu aprendi isso. Meu filho tem 13 anos, eu tenho 12 anos de experiência de internet e questionamento junto a médicos, e principalmente a médica do meu filho, que é excelente, aliás, e que eu confio muito e que conseguiu controlar o problema dele. Hoje, meu filho não tem mais problemas, quer dizer, ele tem consequência de um problema que ele teve no nascimento. E isso tem que ser levado em consideração para o bem dele. A ansiedade da gente, é triste dizer isso, mas a ansiedade da gente tem que ser controlada. É difícil a gente assistir na televisão que surge um remédio para cura do câncer. Aí a gente vai ver no final da matéria que isso está sendo testado em ratos. Quer dizer, a gente não tem que dar atenção a isso, a gente tem que dar atenção ao nosso foco. Nosso foco é o nosso filho, vamos devagar que a gente chega. Doutor Paulo Nakano, o que faltou dizer? Considerações finais. Eu acredito que a medicina, os planos terapêuticos continuam evoluindo, e o que eu tenho para passar para os telespectadores é que, na dúvida, procure um médico para saber as maiores orientações, debater sobre um determinado caso, continue pesquisando, mas com critérios. Doutora Cláudia, o que falar aí no encerramento da nossa conversa, principalmente sobre aquele pai, mãe, angustiados aí com a talvez demora, né, na resolução, nas possibilidades de importação dos produtos, e dê também o caminho das pedras para aquele que realmente acha que tem que fazer valer o seu direito e vamos à justiça. Por favor, eu queria até que a senhora facilitasse e asfaltasse o caminho de quem procura até a via judicial e quer rapidez no processo. Na verdade, ainda é necessário a importação do medicamento. Então, o primeiro passo é consultar o seu médico. Hoje tem um controle. Quem pode prescrever são os doutores que me corrijam, são os neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras, ou a substância do canabidiol. Então, procure o seu médico, veja se há indicação. Havendo indicação, peça para a Anvisa a importação do medicamento e também veja no Conselho Federal de Medicina. E com isto, havendo a importação, essa pessoa ela pode utilizar o medicamento. Não conseguindo a importação, essa pessoa pode socorrer ao Poder Judiciário. Sim. Agora, é importante dizer que o bem maior que nós temos é a vida.
né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar na medicina, no direito e também nas pesquisas, porque isso, há uma liberdade maior para os pesquisadores. Então, quem sabe nós vamos conseguir até trazer outras substâncias que sejam benéficas aos pacientes com esses problemas. Sim. Então, eu acredito que essa liberação da substância, ela será, de uma certa forma, um início, né, onde nós temos ainda muito a percorrer, mas eu acredito que vamos conseguir um benefício maior para os pacientes. Para todos. Doutor Lécio Figueira, para encerrar essa nossa conversa, o que faltou dizer, aliás, falávamos antes do início da gravação do programa, que é só um pequeno passo, o primeiro talvez que está sendo dado, né? É importante falar que ainda falta muito, doutor. É isso? Acho que essa é a importância. Eu comecei questionando nesse bloco como viabilizar, se isso é justo ou não. Eu não sou contra. E, pelo contrário, eu acho que eu sou a favor... A via judicial, o senhor fala? Não só a via judicial. Acho que as pessoas têm o direito de buscar os seus direitos e conseguir isso via judicial se for necessário. Que a substância é uma substância interessante. Provavelmente terá seu papel. O primeiro passo foi dado em toda essa discussão, que é abrir um caminho propício para que ela seja adequadamente estudada. Isso está sendo feito. Existem vários estudos em andamento para saber adequadamente a eficácia do canabidiol na epilepsia, para ele ser difusamente usado, para ser mais utilizado de forma adequada, com segurança, para que você prescreva isso para o seu paciente, sabendo que isso realmente tem uma grande chance de benefício, com um baixo risco, que é assim que a gente pensa em medicina, tenho mais chance de ajudar do que de atrapalhar. Acontecem efeitos colaterais, esse é um ponto importante. Procura o teu médico, conversa com ele, tem um bate-papo bem aberto, de explicar que você quer isso. Não vá atrás de usar sem orientação médica, até para que o teu médico possa te dizer se é o caso ou não. Eu queria que o senhor falasse ainda há tempo, temos um pouco mais de um minuto, mas sobre os riscos da automedicação, dessa curiosidade da internet. A internet não pode ser a segunda opinião médica. Não pode. Se você quiser, tenha a sua segunda opinião médica. Inclusive, ao se dar canabidiol, os lugares onde isso tem sido dado nos Estados Unidos, existe interação com os outros remédios que o paciente está sendo usado, e a gente já sabe até, existem evidências do que você tem que mexer no tratamento do paciente quando você dá canabidiol. Então, assim, não faça isso de forma aventureira. Há muito risco ainda, se pode falar, doutor? Ou seja, quando a gente fala que é muito preliminar o estudo... Não é conhecido a eficácia e não é conhecido o risco. Esse é o ponto atual da conversa. Assim, infelizmente, neste momento, a resposta científica tirando a emoção do pai de querer resolver, é que nós não sabemos se é eficaz e não sabemos o nível de risco que estamos correndo. Isso impede que seja utilizado? Não, neste momento existem alguns casos em que sim, podemos usar, existe um risco sim, mas que vai ser assumido. Aquele caso merece correr o risco, cada situação tem que ser pesado o risco-benefício. Então procura teu médico, bate um papo. Epilepsia é uma doença complexa, muito ainda discriminada, ainda está um dos lemas nas sombras ainda, os pacientes sofrem muito com isso. E acho que um ponto importante dessa conversa toda é que assim, a gente está falando de uma coisa que provavelmente vai ser útil, mas a gente está muito atrás de fazer um tratamento adequado para a maior parte dos pacientes brasileiros com epilepsia. Eu acho que isso é que talvez é um ponto importante assim, no final dessa conversa, de ficar claro. Eu acho que a canabidiol vai ser mais um dos pontos. Doutor Lécio, muito obrigado por seus esclarecimentos. Doutora Cláudia também. Doutor Paulo, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo AL Debate. Eu espero você.